quero agradecer, desejar uma boa tarde, quase boa noite a todos, todas e todes. E quero falar o quanto me impressiona, porque eu fiquei até um pouco confusa na fala de quem me antecedeu, porque ele se empolgou num tanto e ele acaba cometendo um ato tão vil em relação aos povos originários que me deixa apreensiva, né? E eu acho que é importante, João, eu libero para você pedir um questão de ordem, vereadora. Não. Por favor. Eu não posso permitir? Por favor. Por favor. Plenário, então, na hora que finalizar a minha fala, faça uma questão de ordem e refaça a sua João, fala. por favor. Porque se empolga tanto para atacar uma secretaria... Por favor. Trava lá. Estabelece o tempo da vereadora, por favor. 8. Faça favor, vereadora Fabia Virgílio. Bom, acho importante, depois, o vereador que me antecedeu, fazer uma fala de reparação. Porque em nenhum momento a sua indignação com uma secretaria XYZ aqui de Araraquara pode ressoar um preconceito estabelecido no inconsciente coletivo. Né? Até hoje é comum a gente ir em CRs, em MFs, e aí trata como o Dia do Índio. E essa casa aprovou aqui, em 2021, o Dia dos Povos Originários, porque a gente tem que honrar e enaltecer os povos originários desse país, que sofreu o maior genocídio da nossa história até hoje. Eles não foram extintos muito pela sua resistência e perseverança na manutenção das suas terras e dos seus territórios que ainda seguem demarcados graças a uma política de Estado que tentaram desconstruir na gestão passada, mas que hoje volta com a criação de um ministério próprio para a gente ter noção da importância e relevância da gente tratar e reparar e fazer uma justiça de reparação aos povos originários. Então, aqui, qualquer tentativa de desqualificar os povos originários não será mais aceito nessa casa. Não será mais aceito. E eu acho que, assim, fiz uma fala que ia ser muito sucinta, mas hoje eu tenho 8 minutos de fala. Eu quero falar aqui, gente, que primeiro a gente precisa saber o que cobra. Né, Fernandão? Porque eu fiquei assustada. Primeiro eu pensei, aonde está a violação dos princípios da administração pública? E aí depois eu pensei, putz, está fazendo uma crítica com relação à aquisição de ônibus. Aí depois eu pensei, mas pera, qual que é a crítica efetivamente? Porque a Secretaria de Educação não transporta aluno em ônibus. Provavelmente a aquisição desses ônibus tenha sido para deslocamento dos próprios servidores. Pera, teve algum problema na contratação da aquisição desses ônibus? O que aconteceu? Fizemos um requerimento lá em junho, tivemos a resposta em agosto, é abril e não refizemos o requerimento. E eu parto do princípio de quê, Fernandão? Não foi entregue. De que não foi entregue. Mas eu não tenho nenhum fundamento do porquê não foi entregue. A gente tem aí o problema da construtora da Ponte dos Machados, que teve que ser revisitado. Eu fui atrás, eu me reuni com a secretária de Educação para saber exatamente o que aconteceu nesse contrato, por que esses ônibus não chegaram, ou se já chegaram. A gente não sabe, porque na fala anterior eu fiquei confusa. Eu não sei exatamente o que foi provocado para que eu pudesse, pelo menos, pegar o telefone e ligar para a Clélia Amara e falar assim, Clélia, eu não entendi a pergunta, juro, tentei, mas agora eu saio daqui sem fazer exatamente qual que foi a crítica. Porque a pessoa tem um vocabulário perfeito, uma oratória perfeita, Carlão, mas não conseguiu ser direto. Qual que era a crítica? Enfim, quero dizer, nos 4 minutos e meio que me faltam, que na última sexta-feira eu me reuni com o coordenador geral de transferências interfederativa do MINC, o Ministério da Cultura, Marco Henrique Borges. Pudemos falar sobre as portas que se abrem entre município e federação com a recriação
desse ministério que é tão fabuloso. Também falamos do impacto positivo para os municípios que vão receber a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Serão cerca de quase 2 milhões de reais que chegará para a cidade de Araraquara em decorrência dessas leis, que vai agir diretamente para os artistas, para a cadeia produtiva das artes nas cidades. Então, as produções fervilharão, porque Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo é fomento direto para os artistas e para todas as pessoas que compõem essa cadeia produtiva de quando a gente fala de cultura. Então, é fabuloso, essa é uma luta, né? As duas leis, é uma luta muito árdua da classe artística e que está batendo as portas dos municípios. Provavelmente esse dinheiro chegue já no segundo semestre e faz a diferença diretamente na vida das cidades. Também quero dizer, presidente, que eu me reuni semana passada com a Carol Guimarães, que é a nossa coordenadora executiva de cultura, e estamos programando, no mês de maio, vários lançamentos de livros de autores locais, e vai ser uma atividade muito bacana. Estive acompanhada de Bruno Caldeira, poeta da cidade, que vai lançar o seu livro chamado Fissuras, muito provavelmente no dia 6 de maio, na Biblioteca Municipal. Então, fiquem atentos, a agenda vai ser fabuloso. E aí eu quero falar da Clélia Amara, porque eu não levo só problema para a Clélia Amara, sabia? Eu levo também grandes alegrias. Eu tive a sorte, Lucas, da semana passada, estar reunida com ela, junto com o maestro Moacir Carlos, levando de presente para as nossas escolas 20 exemplares do seu livro, Cantando a Gente é Igual. Moacir, maestro, bastante conhecido da nossa cidade, escreveu um livro falando da importância da música na vida educacional, e ele se dispôs a nos doar 20 livros, Filipa. 20 livros, que vai um para cada escola. E eu tenho mais 2 minutos de acréscimo hoje. Quero dizer também, Lucas, que os meus cunhados, Gisele Oliveira e o André Arena, doaram para o município 20 jogos pedagógicos chamados Pindorama, que é um jogo de cartas, estilo Uno, que cria, nesse jogo de cartas, 32 personagens do folclore brasileiro. Então, ao invés da gente falar de questões afetas à violência, algo, não, a gente tem um jogo de cartas que foi para dentro, mas que fala sobre os personagens do folclore brasileiro, enaltecendo a nossa cultura popular brasileira e as lendas que merecem sempre serem enaltecidas e difundidas. E aqui eu quero agradecer imensamente ao André, Gisele e o Moacir por essa dedicação. Doar algo, se dedicar a fazer uma doação para a Secretaria de Educação é de uma grandeza inenarrável. E, para concluir a minha fala, há 3 semanas atrás, Fernandão, eu recebi a ligação de uma amiga, Adriana Murad, sobrinha da Marina Murad, que tinha a livraria Monteiro Lobato, e eles fecharam a livraria, e lá tem um acervo ainda muito valioso da livraria, e a Adriana, para sequenciar o legado da tia Marina, ao invés dela querer vender esse acervo, ela me ligou falando: Fabi, eu quero doar todo o acervo que ainda resta aqui na livraria Monteiro Lobato para a Secretaria Municipal de Educação. E eu fico muito honrada de ser a ponte, poder intermediar isso, porque eu sou cercada de pessoas que têm o coração muito grande. Coração que se preocupa, pessoas que têm coração que se preocupa com o executivo, que ao invés de só enfiar o dedo na ferida, são pessoas que estão dispostas a contribuir para a melhoria do acervo, para contribuir com a melhoria do ambiente escolar e da secretaria que tanto a gente merece. Então, Adriana Murad, Gisele, Moacir, André, minha gratidão em nome de toda Araraquara pelo gesto tão positivo, em tempos tão tenebrosos para a educação que vocês fazem. É no afeto, no amor que a gente se encontra. Muito obrigada.